Você sabia que 33% das mulheres, segundo pesquisas, 33% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo? Ou não sabem nem o que é isso? É sobre isso que nós vamos falar também neste vídeo. Olá, prezado cliente da Purilife, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aliás, neste vídeo eu diria: olá, prezada cliente da Purilife, seja bem-vinda a este vídeo. Porque esses dias eu gravei um vídeo especificamente para homens, falando sobre a saúde da próstata, saúde prostática. E eu recebi pedidos e até cobranças, né, de mulheres dizendo: F, né, tu grava um vídeo aí falando para nós, mulheres, sobre a saúde, sobre a questão aí sexual. O motivo do vídeo é exatamente esse. E o pedido foi específico que fizéssemos um vídeo falando sobre impotência sexual feminina. Isso existe? Será que existe? Ou seria disfunção sexual feminina, ou transtorno de excitação, mas também conhecido como frigidez sexual feminina. É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Bom, as causas de frigidez sexual ou de disfunção ou transtornos de excitação, de frigidez nas mulheres, podem ter várias causas, desde as que envolvem as questões de saúde física, como diabetes, depressão, transtornos alimentares, o que mais? Doenças cardíacas, transtornos neurológicos pode acontecer também, uso de anticoncepcionais, e muitos desses anticoncepcionais fazem muito mal. Na realidade, o anticoncepcional é uma dose de veneno diária, ok? O uso de diuréticos, antidepressivos, ansiolíticos, eles também podem prejudicar barbaridade a questão da libido, né? O que mais? Drogas, né? Claro, também. Infecção urinária, problemas genitais podem atrapalhar muito isso, e também, é claro, outros problemas mais do dia a dia que as pessoas vivem, muitas vezes se acostumam com eles ou vão tolerando, como por exemplo a questão da forma como a mulher é tratada, né? Claro que essa disfunção sexual, essa frigidez feminina, também está muito ligada, e na maioria dos casos está muito ligado à forma como a mulher ela é tratada pelo seu esposo, pelo seu companheiro, pelo seu parceiro, a forma como o homem que se relaciona sexualmente com ela a trata, porque dependendo da forma como ele trata, ele pode causar nela essa frigidez sexual, questões que vão ficar na mente, né? Por exemplo, um homem que trata mal a sua esposa, que trata mal a sua companheira, né, durante todo o tempo, durante todo o dia, ele não pode depois querer uma mulher sedenta na cama. Claro que não. O homem é emoção, o homem é razão e a mulher é emoção, digo. Nós homens agimos pela razão e a mulher age pela emoção. Nesses transtornos, nessa questão na forma como ela é tratada, é muito importante deixar isso aqui bem claro. Quantas pessoas nós atendemos no gabinete, né, ou na clínica terapêutica, ou no gabinete pastoral, casais com problemas, e quando você vai ver, na realidade, o problema está ali de relacionamento. A forma, quando eu ministro para encontros de casais, eu sempre digo aos homens presentes ali, de que a mulher é como um terreno, e você vai colher aquilo que você planta. O homem vai colher aquilo que ele planta. Se ele plantar carinho, se ele plantar dedicação, se ele plantar romantismo, se ele plantar amor, ele vai colher tudo isso. Ele vai colher romantismo, amor, carinho, uma boa relação sexual. E diria que muitas pessoas, ou muitas mulheres hoje, que nunca chegaram ao orgasmo, algumas pesquisas apontam que algo em torno de 33% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo, ao prazer máximo, o ápice do prazer na relação sexual. E por que essas mulheres não chegaram? Na maioria das vezes a culpa não é delas, a culpa é de seus parceiros, é dos homens com os quais elas convivem, no caso do casamento, o homem com o qual a mulher convive, né? Muitas vezes esse homem também, ele desconhece, ele ou é um grosso, né? Uma pessoa
chucra, né, que trata mal a mulher, e aí o ato sexual, ele requer as preliminares, né? As preliminares. Deus fez tudo certinho, tudo que Deus fez foi certo. Agora o homem é que acaba deturpando, acaba tirando do lugar aquilo que Deus colocou no lugar certinho. Por exemplo, várias mulheres e homens, então, não sabem como se comportar numa preliminar, nas preliminares da relação sexual. E as preliminares são exatamente para preparar para a penetração. Né? Existe um órgão pequenininho, ele tem cerca de meio centímetro, chamado clitóris, que muitas mulheres não sabem sequer se tem, e homens também não sabem que elas têm. Para que é o clitóris? Que depois de estimulado ele pode chegar até a 2 centímetros. Para que é o clitóris? O clitóris é para dar o prazer sexual à mulher, nas preliminares principalmente. Quando essa mulher é estimulada antes da penetração, através de massagem clitoriana, ela se prepara muito mais para isso. O cérebro também, que envia, não vou usar a linguagem técnica aqui, porque a intenção não é essa, é que você entenda, não vou usar a linguagem técnica do que se processa dentro do cérebro, mas simplesmente dizendo o seguinte: quando você sente atração, né, a mulher sente atração, o cérebro manda comandos para o coração, por sua vez, manda mais sangue. Da mesma forma que manda sangue para o pênis, né, do homem, para que haja ereção, manda também para a região clitoriana, manda para o clitóris. Então, a região vaginal ela é irrigada com mais sangue. Nessa natureza de Deus, ela é autolubrificante, ela se autolubrifica, né? E assim como acontece na glande do pênis também, masculino, ele também se lubrifica para que haja uma relação sexual prazerosa e sem dores. Quando isto não acontece, um homem já vem de uma vez sem preliminares, ele pode machucar a mulher. Em vez de ter uma relação sexual prazerosa, aonde desliza e não há atrito ali nas barreiras da vagina e não machuca, não dói, ao contrário disso, pode doer, pode machucar e pode traumatizar a mulher. Além dos traumas que essa mulher já possa trazer lá do passado. Imagina uma mulher que passou por um estupro, né, que eu acho que é um dos piores momentos na vida de uma mulher, e às vezes foi até pelo pai, pelo tio, pelo parente, quando era criança, ou mesmo na fase adulta, já por um estranho, isso pode traumatizar. Então, a frigidez sexual ou a ativez sexual da mulher está muito ligado à forma com aquilo pela qual ela passou e pelo que ela vive hoje. Esta é a verdade, pelo que ela vive hoje. O homem, o marido, é muito responsável por isso, estimular isso na mulher, estimular isso. Mas o homem tem que saber disso, né? É aquela história de que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. O fogão a gás é só apertar o botãozinho que ele acende na hora, meu amigo. Agora o fogão a lenha demora mais, né? E principalmente se a lenha estiver meio molhada. Aí demora mais. Se você tiver irritado ela, se você estiver maltratado, vai demorar. E uma das formas de secar essa lenha é pedindo perdão, é pedindo desculpas, pedindo perdão, corrigindo isso e amando a sua esposa, amando como vaso mais frágil, porém de muito valor. Então, nessa questão de frigidez, tirando as questões aí de depressão, o estresse, né? O estresse, baixa estima, né? Quantas mulheres com baixa estima? Claro, não é amada, não é respeitada, aí a estima vai lá para baixo mesmo, né? Entre outras coisas. Além disso, as mulheres também, quando chegam na fase da menopausa, né? Ou se elas tiveram os ovários retirados, por exemplo, aí elas têm mais problemas ainda, porque envolve a questão hormonal. Quando a mulher está no climatério, ou seja, está nos fogachos aí da menopausa, né? Esse calor que ela sente literalmente está queimando o principal hormônio dela, que é o estrogênio, né? Progesterona, estrogênio, está sendo queimado ali
porque a natureza entende que ela não iria mais ter filhos, né? Então acaba diminuindo esse hormônio, mas só que aí tem uns efeitos, uns sintomas muito ruins, como por exemplo, além dos calores, a perda da diminuição da libido e também a secura vaginal. Então o homem tem que entender muito isso. Amar sua esposa em todo o tempo, né? Aquela mocinha, aquela jovem que você casou com ela, que tinha hormônios, assim como você, tinham hormônios saindo pela ponta dos dedos. Isso vai diminuindo. E nós homens, depois dos 40, e se você entra aí no período da andropausa, que pode durar mais de 10 anos, também vai diminuindo os níveis de hormonais, principalmente a questão da testosterona, que é o nosso hormônio principal. Na mulher também, depois dos 35 vai diminuindo aí até chegar, além dos incômodos que elas têm da questão da TPM, né, a tensão pré-menstrual de todos os meses, que os homens também precisam entender isso, respeitar isso nesses momentos que as mulheres passam tão desagradáveis e que elas reclamam tanto. Mas quando chega lá pelos 50, 52, 53, 50, mais ou menos por aí, ou um pouco antes, né? Que chega a menopausa, aí vem esses desconfortos. Mas hoje, com as técnicas que a gente tem, com os produtos naturais que se pode administrar, se pode ingerir no dia a dia, essas mulheres poderão ingerir, pode melhorar muito. E eu quero exatamente aqui dar algumas dicas importantes, como por exemplo, cuidar da alimentação. A alimentação é tudo aquilo que a gente coloca dentro da gente, seja a alimentação sólida, ou seja, o líquido, vai refletir no exterior. Ou seja, o que você come, o que você bebe, você vai ser muito o que você come e o que você bebe, né? Então tenha cuidado com a sua alimentação. Transtornos alimentares são são problemáticos, ou são um problema para a questão da disfunção, aí da excitação, do transtorno de excitação sexual da mulher. Ou seja, eles diminuem. Tem mulheres que acabam descontando isso na comida, na geladeira, né? E aí vem mais problemas. Então, uma alimentação regrada, uma boa alimentação, coma ovos, use azeite, use óleo de coco, tire o óleo de soja, né? O meu conselho em relação ao anticoncepcional também, o ideal seria que não usasse o anticoncepcional, mas sempre fale com o seu médico, com o seu ginecologista, para encontrar um meio menos ruim, ok? Menos ruim. Você pode perguntar, o F Neto, qual é o anticoncepcional ideal? Procure o menos ruim, mas isso você tem que falar com o seu médico, ok? É uma das coisas. A outra é usar produtos como a nossa famosíssima maca peruana. A maca peruana vai estimular o seu organismo a produzir de forma natural o seu principal hormônio, porque ela é adaptogênica, ou seja, um produto adaptogênico significa o seguinte: se o homem faz uso, vai estimular o hormônio masculino. Se é a mulher, então o hormônio feminino, no caso aí progesterona, estrogênio, que são os hormônios principais da mulher, o estrogênio que é o principal hormônio da mulher, ok? A maca peruana ajuda muito isso. Um outro produto importante é o cloreto de magnésio PA, porque ele, assim como a maca peruana, são produtos, são vasos dilatadores. O que acontece com um produto vasodilatador quando você faz uso? Ele vai melhorar a qualidade sanguínea, o pH sanguíneo, que tem que ter, o normal é de 7,35 a 7,45, é o pH do sangue. O sangue não vai ficar nem muito grosso, nem muito aguado, muito fino, vamos dizer assim, para você entender numa linguagem clara. Se o sangue ficar muito grosso, o que vai acontecer? O coração vai trabalhar forçado. E aí vai ter dificuldade para irrigar, inclusive, o cérebro. O coração é a bomba do corpo, ele manda para cima, para baixo, para todo o corpo, para toda a rede de veias e artérias do nosso corpo. E então, se o sangue estiver melhor, o que vai acontecer? O cérebro vai mandar mais sangue para a região vaginal também, a região onde você vai precisar na hora da relação sexual. Tanto a questão da mulher, quanto a questão do homem. Além de que as mulheres têm aí uma vantagem também nisto, porque as mulheres têm uma predisposição muito grande para quebrar as veias das pernas, as incômodas varizes. Então, se o sangue estiver em ordem, a circulação estiver em ordem, vai evitar risco de infarto, vai evitar uma série de pressão alta, uma série de problemas desagradáveis, que com eles também não dá para ter uma vida sexual ativa, de qualidade, de jeito nenhum. Então, beber água de boa qualidade, eu estou sempre enfatizando nos nossos vídeos, nos meus vídeos, de que
tem que beber água. Água de boa qualidade, água filtrada ou uma água mineral com pH acima de 7,4. A maioria das águas vendidas no mercado estão todas abaixo de 7, abaixo do pH 7, que são ácidas. Em vez de hidratar você, elas fazem acidificar o seu organismo, preparando-o para doenças degenerativas, como diabetes e até câncer. Então, beber água, cuidar da alimentação, fazer uso da maca peruana, fazer uso do cloreto de magnésio PA. As castanhas são importantes, né? Essas oleaginosas são importantes, castanha de caju, castanha do Pará, tudo isso faz muito bem. O amendoim faz bem também, mas ele é extremamente calórico. Se você está pensando em perder peso, então amendoim vai com calma, mas ele também é bom. Uma outra coisa que ajuda, e principalmente no dia que você planejou aquela relação sexual, está tudo bem com seu esposo, tanto ajuda tanto o homem quanto a mulher. Antes da relação sexual, ok, tem alguns alimentos que ajudam também, como por exemplo uma barra de chocolate de boa qualidade, não esse chocolate qualquer, cheio de açúcar, mas um chocolate pelo menos a 70%, ok? Faz muito bem. O chocolate ele estimula a serotonina no cérebro, que é o hormônio do prazer. Uma outra coisa que faz muito bem também é um cafezinho, café puro, né? Um café de boa qualidade. Se você gostar sem açúcar, vai sem açúcar, melhor ainda. E se não, coloca o açúcar menos ruim, que é outra coisa que me pergunta. Neto, qual é o melhor açúcar? Eu digo que não tem, procura o menos ruim. Então coloca lá o açúcar. Adoçantes, ao contrário do que se pensa, a maioria deles, em vez de fazer bem, faz muito mal. Tem adoçantes que engorda, tem adoçantes que tem a mesma substância de veneno para matar formiga, enfim. Se for usar adoçante, talvez o melhor ou menos ruim que você pode usar é o stevia, que é feito de uma folha, inclusive, que tem na nossa Amazônia brasileira. Então, tomando esses cuidados, há uma possibilidade de melhorar. E também a questão psicológica, né? Muitas mulheres não se entregam no ato sexual por questões psicológicas. Não estou aqui dizendo que a culpa é só dos homens, a culpa também das mulheres. Há mulheres que não se entregam, muitas vezes porque foram criados em um regime familiar muito fechado, que tinha informações ou nenhuma informações, e quando tinha era uma informação muito fechada, muito até deturpadas, porque não sabia. As mães do passado também não sabiam ensinar as suas filhas. Haja visto aqui que muitas das mulheres que hoje têm 50, 60 anos em sua primeira menstruação foi um susto porque as mães nunca haviam falado sobre isso, né? Um outro problema são mulheres que foram criadas dentro de regimes religiosos muito fechados. Dentro da religião, a religião é uma bênção, mas mal ensinada, ela em vez de trazer benefício, ela traz malefício, ela pode trazer problemas. Eu conheço, lhe digo, porque eu convivo nesse meio há muitos anos. Existe hoje no meio cristão muitos casais infelizes e muitos que já não estão juntos porque trouxeram esse bloqueio. Via-se o sexo como alguma coisa suja, como algo muito sujo. Isto é uma herança que vem lá de trás. Há uma história sobre tudo isso, né? Promíscuos do passado que se converteram ao catolicismo no passado, eles se converteram e agora proibidos até de fazer o que eles faziam, e eles tinham se convertido ao catolicismo, eles trouxeram, eles viviam isso lá e agora eles reprimiam o que eles faziam de errado no passado. Então viviam uma vida sexual promíscua, agora não mais. Então aí eles passaram essa ideia de que quem fizesse qualquer coisa relacionada ao sexo seria uma coisa reprovada por Deus, seria uma coisa promíscua, uma coisa suja, né? Quando na realidade o sexo dentro do casamento é um dos maiores prazeres que o ser humano, homem ou mulher, pode ter nessa terra. É uma bênção de Deus realmente. Mas se não for ensinado desta forma, se não for explicado, que a Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, serão ambos uma só carne. Não tem segredos, não existe roupa entre marido e mulher, não existe segredos. Eu ouvi falar de um homem e que eu digo, meu Deus, que dó desse homem, casado há 5 anos, e a mulher nunca ficou despida, nunca teria ficado despida diante dele.
ok? Porque ela trazia traumas do passado, ela trazia medo de homem lá do passado, e ela achava que ficar despida na frente do seu marido, ele poderia ser um agressor para ela, ou ela tinha também vergonha do seu corpo. Então tem muito isso, infelizmente, dentro do cristianismo, tem muito isso. Pessoas, mulheres que se travam porque foram reprimidas durante muito tempo, ouvindo o pai e a mãe dizendo que sexo era sujo, dizendo que sexo era ruim, enfim. E o pior é que muitas dessas mulheres e meninos que ouviram isso, quando vão para a relação sexual, eles vão cru, não tem preliminares, eles vão direto. E aí não deu tempo para nada, não deu tempo para uma lubrificação natural, lubrificação vaginal, não deu tempo para nada. Aí a menina é literalmente machucada, fisicamente. Aí ela pensa o seguinte, realmente sexo é ruim, ok? Então tudo tem que ser feito como tem que ser, não é isso? Como a natureza já determinou para ser desta forma. Sexo tem que ter preliminares, sexo tem que ter afagos, sexo, uma relação sexual, a penetração é o último ato de uma relação sexual. Uma relação sexual entre marido e mulher pode começar de manhã no café da manhã, com os olhares de um para com o outro. Isso eu vivo com a minha esposa há tantos anos. Graças a Deus, porque a gente aprendeu isso, mas a gente aprendeu. Né? Eu me preservei até os 20 anos, eu me casei virgem aos 20 anos de idade, mas eu sei o que é isso, e hoje, e com a esposa que eu tenho, nós entendemos isso e vivemos isso plenamente, sem dor na consciência nenhuma, porque nós vivemos debaixo da bênção de Deus. Né? Uma mulher que corresponde e uma mulher que é amada, um homem que eu procuro no máximo que eu posso, né? Suprir esse lado da minha esposa, né? E digo a você sinceramente que ela não está nesta lista dessa pesquisa de 33% de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, o gozo do prazer sexual, nunca. Isso é terrível. E viver uma vida sexual sem a mulher, aliás, eu diria que para todo homem consciente, se a mulher numa relação sexual não chegar ao orgasmo, não se sinta feliz. Esta é a verdade. Não se sinta feliz. Então, eu acho que eu podia falar muito mais, mas quem sabe um dia você possa participar de uma palestra comigo, onde eu falo tudo, onde eu falo sobre outras questões sexuais, enfim. Mas aqui é só um vídeo rápido e eu nem sei se o YouTube vai monetizar esse vídeo, né? Porque a gente está falando de uma forma educativa, mas existe hoje algumas restrições, mas também a minha intenção não é ter vídeo monetizados aqui no YouTube, não. Se você gostou do vídeo, claro, passe para frente, passe para outras pessoas, dê o seu like aí, o seu gostei. Se não é ainda inscrito no canal, se inscreva, mas a minha intenção realmente é levar informação e dizer que você pode ser feliz dentro de um casamento sadio. Eu estou falando aqui para marido e mulher, mas existem aqueles que não são casados. Para esses que não são casados, vai com calma. E eu tenho um vídeo aí que eu falo que o maior índice de homens que falham na cama são de homens que vão buscar aventura lá fora, porque com a esposa não precisa se preocupar se vai funcionar ou se não vai. Uma esposa que se ama, uma esposa que é amada, ela se entrega totalmente ao seu esposo. Como a Bíblia diz que o marido não tem domínio sobre o seu corpo, mas é a esposa que tem domínio sobre o seu corpo total. Da mesma forma, a esposa não tem domínio sobre o seu corpo. E quem tem domínio sobre o corpo dela é o esposo. Isso foi escrito por São Paulo. É isso? Então, sabendo destas coisas, e Paulo ainda diz assim, olha, não parem com isso, a não ser para um momento de consagração, oração, jejum, e quando vocês terminarem isso, voltem rapidamente a essa prática para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, pela falta disso. Mas no começo desse texto bíblico, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, não vos defraudeis um ao outro, não roube aquilo que é do outro, não roube, não, defraudar é roubar, porque o marido não tem domínio sobre o seu corpo, é a esposa que tem e vice-versa. Então veja que a Bíblia tem todo o apoio para a relação sexual entre marido e mulher, santificado por Deus, abençoado por Deus, e é daí que vem a nossa família, que vem os nossos filhos, né? Então que Deus abençoe a você. Mulheres, eu espero, eu sei que eu falei muito raso aqui, tem os problemas psicológicos, tem o problema aí das preliminares,
Tem a questão clitoriana, né? Olha lá, o clitóris está ali, na parte de cima da vagina. O homem tem que descobrir isso, né? Saber estimular isso. A mulher tem que se permitir a isso. E o homem, por sua vez, também para chegar a isso, tem que merecer. Esta é a verdade, tem que merecer. Porque eu sou sincero em dizer a você, tem uns camaradas que não merecem, não merece, só trata mal a mulher, só joga ela para baixo, trata mal o dia inteiro, e quando é à noite quer uma mulher saindo fogo na cama. Você não vai ter porque afinal de contas, a mulher é um terreno emotivo. E que vai dar certo se você plantar coisas boas. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Plantou coisas ruins, plantou o que é positivo, vai colher positividade. Plantou o que é negativo, vai colher negatividade. E depois não adianta reclamar, porque no final das contas, o culpado é você, da sua mulher hoje está com frigideira. A maioria das mulheres que hoje são frígidas, ou estão passando por esse momento de frigidez, ou de transtorno de excitação, não sentem mais excitação, a culpa, na maioria das vezes, é de seus parceiros. Claro que tem o lado hormonal que é afetado, porque vem o estresse derruba a imunidade, entra o cortisol, que é o hormônio do cansaço, da fadiga, o cortisol alto derruba os níveis de hormônio da progesterona, do estrogênio. A mulher tem cansaço, depressão, fadiga. Uma mulher cansada, depressiva, fatigada, uma mulher com dor de cabeça, com dores nas juntas. Você acha que essa mulher vai render na cama? Mas não vai mesmo, não vai mesmo. Claro, você não precisa ser inteligente para saber que não vai dar certo. Agora, uma mulher estimulada na sua alma, né? no seu ego, o ego afagado, né? Uma mulher que é elogiada, que recebe flores, que recebe chocolate, uma mulher que é acariciada pelo seu esposo, uma mulher que é elogiada pelo seu esposo. Eu faço questão de elogiar minha mulher em público, né? Quantas vezes? Na igreja eu elogio a minha mulher. E quando eu elogio, graças a Deus que eu estou falando a verdade, né? Não é fingimento, não é político. Estou falando a verdade. Mas uma mulher que é elogiada em público, ela vai render cada vez mais. Então tá aí, para os homens, essas dicas. Elogie sua esposa, fale que ela é a melhor do mundo, até porque é ela que você tem, né? Fale que ela é a melhor do mundo, fale que ela é linda, né? Fale que ela é gostosa, fale o que você quiser. Mas elogie a sua esposa, porque, meu amigo, depois quem vai colher os bons frutos será você mesmo, tá bom? Então, ó, Deus abençoe a vocês, sejam felizes, o sexo é uma bênção de Deus, desde que ele seja feito de forma responsável, não com promiscuidade, né? O casamento, o relacionamento é feito a dois e não a três, humanamente falando, e ele é feito a três se eu colocar o lado espiritual. O casamento que não quebra, ele é feito a três. Como assim? Ao homem, a mulher e Deus. Aí dá certo. Agora, ainda falando sobre Deus e falando sobre a religião, depois que fecha a porta do seu quarto, não cabe ninguém lá dentro. Não cabe o padre, não cabe o pastor, não cabe o sogro, a sogra, o irmão, o cunhado, não cabe ninguém. Só cabe você, seu marido e Deus. O que vocês fizerem lá dentro desse quarto não cabe a ninguém. É vocês e Deus que está vendo todas as coisas. Grande abraço, até o próximo.